tarde, pessoal. Com todo mundo ouvindo? Todos estão me ouvindo? Perfeito, o áudio está bom então, né? Então, vamos lá então. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu vou colocar minha tela aqui em tela cheia para vocês. Meu nome é João Fernando e a gente vai falar um pouquinho sobre educação 4.0, né? E como que o software livre pode ser um aliado a favor nesse sentido. Tá? Eu já trabalho com educação e ensino à distância já há alguns anos, né? Lido com isso diariamente na universidade, né? E ainda lido com a produção de material, né? A consultoria também na área educacional, e sempre que a gente lida com a área de ensino à distância, ainda mais nesses períodos como os atuais, né, a gente sempre percebe os gargalos, percebe que a gente ainda pode melhorar, né, e é isso que a gente vai tentar falar um pouquinho aqui com algumas ferramentas, beleza? Uma frase que muito nos remete ao que vivemos: a educação é um processo social, né, desenvolvimento, não é a preparação para a vida, ela é a própria vida, né? Frase de Don Dewey, né? Outros autores, como Durkheim e Salviani, também têm concepções específicas sobre a educação, né? A gente não vai passar por todas elas, porque o tempo é bem apertado, mas o material vai estar à disposição depois, e quem quiser depois pode olhar com calma também, né? Tanto Huber quanto Freire também têm as suas definições para a educação, né? Sendo a de Freire um ato de conhecimento, de conscientização, né? A gente percebe, então, que a educação nada mais é do que um processo de socialização dos indivíduos, né? Então, no momento que a pessoa recebe a educação, ela se assimila, né, e adquire novos conhecimentos, tá? E para isso, né, a gente tem que analisar as situações que nós vivemos hoje, já que é baseada a própria sociedade dentro do conceito da educação, né? Um relatório do New York Order, né, recomenda que se dê mais ênfase nas habilidades digitais e no empreendedorismo na escola. E alguns dos dados levantados foram os seguintes: olha bem, saber lidar com pessoas de forma colaborativa, desenvolvimento de competências socioemocionais e criativas, participação de projetos e o uso da empatia, né? E a gente acaba caindo no que a gente tem aí na nossa telinha aí, ó. Essa a nossa sala de aula atual, né, com adolescentes, com jovens, com universitários, com todos munidos de smartphones, né, todos devidamente conectados, né? Essa acaba sendo a nossa sala de aula atual, né? Então, olha bem, são alguns exemplos, né? Eu peguei alguns exemplos em fotos para mostrar, né, de diversas etapas, né? E sendo que muitos entendem que pode ser dessa forma que está aí, ó. Muita gente identifica que a sala de aula ela pode ser vista dessa forma, né? E não é bem por aí, né? A gente percebe que é nadar contra a maré, né? Independente da configuração, né, escolhida, é isso que hoje a gente tem notado. Os alunos apontam a tela para o quadro negro e tiram fotos, por exemplo, né? Alguns professores inovam, como é o caso desse que usou o uso de caçar pokémons, que é aquele joguinho de pokémon, né, dentro de uma aula de história, lá em Vitória, capital de Vitória do Espírito Santo, né? Outros fazem usos de realidade aumentada, né? E a gente percebe que dentro desse contexto existem várias tendências, né, que hoje estão em voga, algumas delas muito comuns, a maioria vocês talvez até já conheçam, né? A cultura maker é um exemplo que já vem sendo construído ao longo de muito tempo, mas aí outras palavras novas vão surgindo: gamificação, blended learning ou mobile learning, né? Ou a sala de aula invertida, né? O que acontece é que a Base Nacional Comum Curricular, né, tem uma série de aprendizagens essenciais, né, que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica.
E olha bem, se a gente for olhar, né, dentro dessas competências gerais, nós vamos perceber que aquelas metodologias que nós citamos agora há pouco se encaixam perfeitamente em boa parte delas, para não dizer todas, né? E aí a gente acaba caindo na seguinte questão. Bacana, a educação é isso, mas como fazer para que nós alcancemos isso que está sendo sugerido, ou que está sendo proposto, né? E aí a gente tem o uso da tecnologia, né, para que, né, permita ou facilite o processo disso. E aí, a tecnologia nada mais é do que um conjunto de técnicas, né? As pessoas mistificam muito a tecnologia. A tecnologia para um educador é ferramenta, como um martelo, como um prego, ok? E aí, entendido dessa forma, a tecnologia como ferramenta, fica mais fácil da gente entender como que ela poderia ser algo que possa ser apropriado pelos educadores e pelos alunos, né? Então, vamos lá. A primeira grande ferramenta que todos nós utilizamos aí é a própria internet, né? Vou tentar fazer um grande overview dos principais pontos aqui, enquanto a gente conversa, mas a internet é a grande ferramenta, e em cima dela, tendo ela como base, nós temos uma série de outras ferramentas, a partir delas, por exemplo, as redes sociais, né, tanto Facebook quanto Twitter, né, ou o WT Social ou o LinkedIn, né. E aí existem outras, e a gente vai tentar abordar algumas delas aqui, né. Dentro do material, como eu falei agora há pouco, vão estar tantas informações quanto os links de acesso para todas elas. Então, não há necessidade de vocês ficarem muito preocupados com anotar site ou anotar o nome da ferramenta, que isso depois vai estar disponível. Mas o Academia.edu e o Passeio Direto são exemplos. E aí, quando se fala de redes sociais, acham que só existem o Facebook e o Twitter, né? Enquanto, por outro lado, existem outras redes sociais, muitas delas de código aberto, como o Diaspora ou o OneHub, ou ainda a Anahira ou o Hubzilla, ou o Nosfero e o OpenEdu, né? E a gente vai percebendo que não existem só as ferramentas proprietárias, como que a maioria está acostumado aí a utilizar, mas muitas delas de código aberto e software livre, né? Dentro dos portais de conteúdo, por exemplo, a gente tem o Coursera e o VEduc, que são muito populares, né? Mas a gente também tem o edX e o Khan Academy, que também, além de terem muito conteúdo, né, útil, muito conteúdo relevante, boa parte deles são produzidos também com código aberto ou são próprias plataformas de código aberto. O YouTube tem a sua parte específica da educação, que chama YouTube Edu, tem o TED também, ou o Banco Internacional de Objetos Educacionais, ou ainda o Internet Archive, né, a Escola Digital e a História Digital, que são 2 sites brasileiros, né, que também tem muito conteúdo interessante. Os professores, muitos não têm conhecimento, mas o portal do professor é um grande acervo de material também. O Google tem o Google Art and Culture também, que também tem uma série de obras de arte, artefatos, fazem visitas, você pode fazer visita virtual a vários museus, inclusive, né? Mas para a sala de aula, o professor precisa produzir, né? Boa parte do conteúdo visto em sala de aula é produzido, né? E aí a gente vamos ver algumas ferramentas de produção. Talvez a Prezi seja uma das mais populares, por se tratar de um serviço que você produz uma apresentação mais visual, mais cheia de efeitos, mas existem outros e a gente vamos neles aí. Tem o slides.com, tá? O Puntum, o Emaze, que também fazem algo muito parecido com o Slides, o Canva, que é muito interessante, o Easily também, tá? O Genially, o Google Apresentações. Tá? Esse último, Google Apresentações, tem uma comunicação muito interessante com o Google Drive, integrado ao Google Drive. Isso permite que muita coisa interessante possa ser produzida, ou na sua suíte de escritório de preferência, e quando você, por alguma razão, precisar utilizar um recurso, como o caso do Google Drive, você ainda pode aproveitar e editar essa apresentação dentro do Google Drive. Então fica aí uma sugestão também. Mas existem outras, uma série delas aí eu acabo de colocar. Ok? Também todos relacionados à produção de material para futura distribuição para alunos ou relacionados, né?
No que se refere a aplicativos online, muita gente acha que, por exemplo, no caso, eu dei um exemplo aí, no que diz respeito a mapas, muita gente acha que só existe o Google Maps e pronto, né? Mas não, né? O SolarScope é um exemplo muito interessante, o Zoom Earth também é muito interessante, né? Fora dos mapas, mais relacionado à inteligência computacional, a gente tem o Wolfram Alpha, que é muito interessante, um mecanismo de conhecimento computacional, né? Para quem precisa converter arquivos, o Zanzar também lida com conversão de centenas de arquivos para centenas de outros tipos diferentes. Então, a pessoa fica ali, às vezes ela pode estar, né, no mato sem cachorro precisando converter um determinado arquivo, a gente tem essa possibilidade. O I Love PDF, que é para conversão específica relacionados a PDF, ou Text to Mind, também que é para criar mapas mentais. O Sebrae Canvas, que é para trabalhar com Canvas, é uma ferramenta do Sebrae muito bacana. Tá? O Isso, que é para publicação de revistas também, né? Faz um belo efeito de folhear a página quando você passa de uma página para outra. Né? Isso.com. Todas são ferramentas gratuitas, tá, gente? A boa parte delas que eu estou citando são de código aberto. A nuvem é um outro recurso que dentro da educação é fundamental, e a nuvem, por incrível que pareça, a maior parte das ferramentas são de código aberto, tá? Em casos excepcionais elas não são, mas tanto o OnCloud quanto o Nextcloud, ou CFI, ou PyDio, ou o SyncThing, ou o Sparkle Share também, todas são ferramentas de código aberto, o Cozy também é de código aberto. Aí, nesse caso, a diferença, o Mega, ele não é de código aberto, a diferença dentre os outros é que ele oferece um espaço de 50 GB. Né? Mesma coisa vale para o Google Drive e para o Dropbox. As ferramentas que não são gratuitas, que não são de código aberto, são exatamente as ferramentas que provêm o serviço, e aí talvez por isso não forneçam um código-fonte. E aí, nesse caso, também oferece um espaço para que, de certa forma, consiga segurar o cliente. Né? A nível de ferramentas de produção, existe o Evernote, que talvez seja a ferramenta mais popular, né? E o Trello também, que também é baseado no Kanban e também está disponível nas principais plataformas. Por outro lado, existem outras ferramentas, tanto o Paperwork, Computaro, ou Wecan, ou Tiger, são ferramentas similares ao Trello, fazem a mesma coisa que o Trello. A grande diferença é que são ferramentas de código aberto, você pode baixar o código, instalar no seu servidor, ou na sua empresa que seja. O Google Calendar, apesar de ser uma importante ferramenta aí para quem usa Android ou serviços da Google, ela é de código fechado, mas você precisa de ter um e-mail do Google para fazer uso, né? O Photomath também, que é uma ferramenta muito bacana, que ela lida com solução de problemas matemáticos, com você tirando a foto ali, você pega o celular, tira a foto em cima do cálculo matemático, e o Photomath analisa a sua fórmula e gera um resultado. Uma ferramenta muito bacana. Socrative é uma ferramenta para elaboração de questionários, Scratch, né, para ensino de programação. Essas são as duas ferramentas de escritório, né, suítes de escritório fundamentais para quem usa documentos e escritório de modo geral, tanto o OnlyOffice quanto o LibreOffice são de código aberto e são ferramentas alternativas ao Microsoft Office. Tá? A gente tem a realidade virtual também já dentro das nossas escolas. O Google Cardboard é uma ferramenta de baixo custo. Tá? Certa vez eu comprei, veio pelo correio, inclusive. Você monta o carro, você monta o óculos, ele vem todo desmontado, ele é de papelão. Você monta ele e com isso você tem acesso a uma série de recursos relacionados à realidade virtual, né? Desde curtas, desde a animações, ou então a vídeos, que o próprio YouTube também permite que você tenha. Existem outros projetos do Google também, né, várias câmeras fazem filmagem já para esse tipo de, né, já pensando nesse tipo de uso. Então você tem, além de efeitos bacanas, você tem uma ferramenta muito interessante. Você também tem a realidade aumentada, que é uma ferramenta de produção de conhecimento em cima da realidade virtual associada à realidade real que a gente vive mesmo. Né? A realidade aumentada pega elementos virtuais e os inclui dentro de um ambiente real. Isso é muito interessante. E aí, alguns exemplos, né? O Pokémon GO, que eu falei lá no início, é um jogo, né, infanto-juvenil aí, mas é uma prova do que se é capaz de fazer. E outras ferramentas que eu vou citar também podem ser utilizadas
dentro dessa temática de realidade aumentada. O Animal 4D, tá? Ou Blipa, ou Anatomy 4D também são ferramentas que você lida com elementos de realidade aumentada dentro, né, ao você apontar a câmera para um objeto comum, você ter ali um objeto em 3D em cima daquele objeto. Né? O Elements 4D, o Augment também são ferramentas que disponíveis tanto para Android quanto para iOS, que servem exatamente para isso. Né? Uma outra área interessante dentro da educação que naturalmente, num ambiente como hoje, de pandemia, são fundamentais, são as ferramentas de comunicação. E dentre elas, uma que eu gosto, além de utilizar, mas saliento com frequência, é o mConf, que é um sistema completo de videoconferência, desenvolvido, inclusive, no Brasil, muito bacana, mas não é o único. Né? E aí, tanto para videoconferência quanto para suporte a uma série de outros recursos, a gente tem o Talkio, a gente tem o Appear, a gente tem o Telegram, a gente tem o Join, tá? Ou o Rocket Chat, que é muito bom também, o Zulip Chat, né? O Git, que muita gente está usando também hoje, né, como alternativa de outros códigos fechados, tá? O Link, que é também, tá? E, por fim, a gente tem a robótica educacional, que também já chegou para ficar na sala de aula e nos ambientes educacionais. E para se fazer uso deles, né, existem vários kits que algumas escolas fazem uso, fazem a compra ou alugam, o que seja. Mas existem kits, todos esses que eu estou citando também são baseados em código aberto, né, diferentes de uma ampla maioria que você tem que comprar um produto que você está atrelado a um serviço, você paga mensalidade. Nesse caso aqui são kits que você monta e compra e monta, né, com preço muito mais em conta também, e são também baseados em código aberto, né, e aí no caso o hardware aberto, né, o Arduino também, que muita gente deve estar ciente do que se trata, é uma plataforma toda de open source, né, para prototipagem eletrônica, né, e a gente percebe assim, que com isso tudo, mesmo tendo falado rapidinho, né, tudo isso aí, né, a gente percebe que, assim como o Jim Morrison disse, o futuro é incerto e o fim está sempre perto. Né? A gente percebe que dentro de tanta tecnologia, a gente ainda existe, a gente consegue, né, construir cada vez mais novos elementos, enriquecendo a sala de aula, enriquecendo o ambiente acadêmico escolar. Né? O código aberto é uma ferramenta fundamental, é uma base fundamental para que outras ferramentas sejam desenvolvidas, né? E assim, a minha proposta era essa, apresentar para vocês possibilidades, né? E deixar o espaço também aberto para que a gente possa conversar a respeito, caso haja interesse. É uma frase de Stephen Hawking também muito bacana: o desejo profundo da humanidade pelo conhecimento é justificativa suficiente para a nossa busca contínua. Né? O meu muito obrigado, esses são os meus contatos, né? Eu fico aberto aí a perguntas, caso vocês as tenham, né? Fiquem à vontade, e é isso. Né? Eu estou à disposição. Não tem perguntas, beleza, a gente pode aguardar mais um momento, caso surjam, nós estamos à disposição aí. Então, o que a gente entende dentro de tudo isso que a gente falou é que o software livre, ele permite que muita coisa seja construída, né, usando como base outras construções, desenvolvimento de outras pessoas, e uma ferramenta fazendo base, servindo de base, servindo de processo para que outras também surjam. Esse é o grande fator assim, fundamental para o código aberto, para o software livre, e que também, né, é muito salutar no que diz respeito à educação. Ela também ela é construída dessa forma, utilizando-se de conceitos que foram construídos por outras pessoas. Então,
tanto o software livre, o código aberto, quanto a educação, elas comutam, né, da mesma base de construção, que é através, através do compartilhamento, né, e através de ombros. Né? A gente costuma dizer que quem lida com o software livre, quem lida com o código aberto, está sempre no ombro de gigantes, a gente é levado por gigantes, porque a construção ela é conjunta, ela é carregada por várias pessoas, né? E é isso, a educação ela vai nesse mesmo caminho. Na verdade, se ela seguir por um caminho oposto, ela está fadada ao fracasso. Porque a construção de uma sociedade, ela precisa ter como base a educação. Software livre e o código aberto são fundamentais para que a educação 4.0 saia, além de sair do papel, mas se torne realidade. É isso. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos aí. A gente nos vemos por aí. Opa, a Clara está... Só verificar aqui onde que está a pergunta. Bom, dessas ferramentas, Clara, que eu uso diariamente, é difícil falar de uma ou duas, né? Eu uso o Taiga, tá? Eu uso, dentro das ferramentas relacionadas à educação, uma que eu não citei aí, mas que eu uso regularmente é o Moodle também, né? Assim, quase que diariamente, por muito tempo, eu lido com o Moodle, né? E ferramentas dentro do Moodle, também todas construídas de código aberto. Meu cotidiano todo é em cima de ferramentas de código aberto, desde, né, do sistema operacional, tudo que eu venho utilizando nos últimos tempos, né? Mas, além dessas, eu utilizei o Anatomy 4D, eu usei o Elements 4D também, dando uma oficina recentemente não, há algum tempo, em uma universidade, em Minas. No curso de pós-graduação também eu apresentei bastante coisa relacionada à realidade aumentada, então eu mostrei o Animals 4D também, e o Anatomy. E eu acho que é isso, né? Assim, fora isso, todas as outras ferramentas baseadas de alguma forma em código aberto e que fazem parte do cotidiano escolar. Aí tem coisa em cima de redes sociais também, e é isso. Né? Aliás, é interessante você ter perguntado isso, porque a pergunta foi quais ferramentas você usa no seu dia a dia. Acredito que todo mundo que utiliza a internet, acredito não, todo mundo, sem exceção, que usa a internet de forma direta ou indireta, seja com qual for o dispositivo, faz uso de código aberto e de software livre. Independentemente do que ela use ou do que ela queira usar, em uma instância ou outra, ela vai fazer uso do código aberto. É isso, espero ter respondido. Obrigado, Jéssica. Obrigado. E aí, então, os meus contatos estão na tela, vocês fiquem à vontade, né, para anotar, depois pode entrar em contato. Teria o maior prazer em responder e compartilhar conhecimento, que é esse o objetivo do evento. Beleza? Mas